Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Serissexual, eu sou o Luke Smith e estamos chegando no Natal, dezembrão. Já eu sei que ainda tá um pouquinho longe, mas por que não começar a falar do Natal agora? Não é uma época tão boa do ano, uma época que todo mundo se ama, que a família se reúne, que tem paz pra todo lado, pelo menos é isso que a gente deseja, é isso que a gente tenta levar pra nossa família, pros nossos amigos, pras casas. E é claro que não poderia deixar de comentar que a gente come pra caramba, velho, ô época gostosa pra comer Natal. Mas, nesse clima natalino aí, então eu vim trazer aqui pra vocês 5 episódios que eu já vi sobre o Natal, que pra mim foram os melhores de todas as séries, dos que eu já assisti. Eu dei uma pesquisada pela internet, achei vários episódios legais, assim, dei uma lida no resumo de cada um. Vários episódios muito bons sobre o Natal, mas como são séries que eu não assisti, episódios que eu não vi, então eu não vou transmitir tanto sentimento, não vou saber muito bem o que falar, então eu resolvi escolher apenas uns que eu já assisti. Mas antes de começar, é bom lembrar que você pode se tornar apoiador do canal com a partir de R$1 por mês apenas, e você pode ganhar vários prêmios com isso. Tem sorteio de caneca, de camiseta, de quadros, de um monte de coisa relacionadas às séries. Se você quiser saber um pouquinho mais como é que funciona, é só clicar aqui no card pra você entender um pouquinho melhor como é que funciona. E também é bom lembrar que temos um canal de podcasts também, que tá saindo um episódio lá por semana, e com o tempo, de repente, eu vou aumentar a frequência se vocês estiverem gostando. Então procura lá o podcast, o canal Eu Sou o Serissexual também, que tem uns áudios por lá. Mas agora vamos pra lista dos melhores episódios de Natal que eu já vi. E o primeiro deles já vou lançar logo de cara, porque é a obviedade deste vídeo, que é Friends, que tem 2 episódios que me marcaram bastante. Eu tô contando só como um, o outro é meio que bônus, mas tem 2 episódios muito legais em Friends sobre o Natal. E o interessante, antes de falar quais são, é que normalmente em Friends não tem muito episódio de Natal, tem mais episódio de ação de graças. E o que é ação de graças? O que é esse dia? É um dia que a família se reúne, é um feriado nos Estados Unidos e no Canadá, e a família se reúne, junto um monte de gente, e eles têm a tradição de ter toda uma refeição, de ter um peru, como se fosse o nosso peru de Natal, mas é o peru de ação de graças, e eles dão graças a Deus por um monte de coisas boas que estejam acontecendo na vida deles, etc. E é uma tradição isso lá nos Estados Unidos. Então, normalmente, os episódios são mais voltados para o dia de ação de graças do que para o Natal. Isso não só em Friends, como em várias outras séries. Mas também temos episódios de Natal em Friends. Teve 2 que me marcaram muito. O primeiro deles, que certeza que se você assistir você vai lembrar, é aquele que o Ross tá tentando passar pro Ben as tradições do povo dele, porque ele é judeu. Então, eles têm o Hanukkah, eles não têm o Natal. E aí ele queria passar toda a tradição, como é que funciona, toda a história e tal. Só que o Ben não tava muito interessado, ele acabou cedendo, falou, não, beleza, deixa quieto e tal, não sei o que. Foi atrás de uma fantasia de Papai Noel, pra se vestir de Papai Noel pro Ben de novo. Só que ele não achou a fantasia. E aí, o que ele teve que fazer? Se fantasiou de tatu natalino, mano. Tipo, o quê? I'm the Holiday Armadillo! Foi muito engraçado esse episódio, mano, é muito louco. E aí ele se vestiu de tatu e tal, falou que ele era ajudante de Papai Noel, porque ele não tinha conseguido achar a fantasia de Papai Noel. Aí que o Ben começou a, beleza, então, começou a aceitar. E aí o Ross, aproveitando a situação, falou, não, você não quer ouvir a história sobre o Hanukkah e tal, não sei o quê. E aí o Ben aceita. Quando ele vai começar a contar a história, entra o Chandler vestido de Papai Noel, e aí o Ben sai correndo, abraça o Papai Noel e tal. E aí fica de Papai Noel e tatu natalino. Mó bagunça. E aí o Ben fica falando que prefere o Papai Noel. E aí o Chandler, como o amor de pessoa que ele fala pro Ben, eu queria ouvir um pouco sobre o Hanukkah. Você não quer sentar aqui do meu lado pra gente escutar um pouquinho pro tatu natalino ensinar a gente? E aí o Ben senta lá e o Ross fica mal agradecido e começa a contar a história do Hanukkah. E aí entra o Joey vestido de Superman. Mano, o Ross nunca consegue e é muito engraçado, velho. E aí no finalzinho desse episódio, o Ross acaba conseguindo contar a história do Hanukkah pro Ben. E aí conta pro Joey e pro Chandler também, que eles estão fantasiados de Papai Noel e de Superman. E aí o Ross fala, vamos lá acender umas velas do Hanukkah e tal, não sei o que. Aí eles começam a acender uma vela, tá escura a sala. E aí tá, tipo, eles fazem uma reunião, assim, o tatu natalino, o Papai Noel e o Superman, assim, em volta de umas velas acesas. Aí eles entram, acho que é a Rachel que fala, nossa, parece o velório do Coelhinho da Páscoa. Wow! Looks like the Easter Bunny's funeral in here. Ai, mano, esse episódio é muito da hora, velho. É uma bagunça, é muito louco esse episódio, é muito engraçado. E tem um outro episódio em Friends também, só que esse já não foi tanto por ser engraçado e mais por ser emocionante, o que o pessoal fez. É que o Joey, acho que foi lá na 3ª temporada, no 10º episódio. O do Tatu Natalino foi na 7ª temporada, acho que eu não falei. E esse que eu vou falar agora foi na 3ª temporada, foi o 10º episódio também. Quando o Joey, ele tava vendendo árvore de Natal, porque lá nos Estados Unidos, eles não têm uma árvore de Natal de plástico e tal. Eles compram, tem lugar que vende aqueles pinheiros grandes e tal, de verdade, com tronco cortado e tal. E aí tem um lugar que vende, as pessoas vão lá, compram, levam pra casa a árvore de verdade, enfeitam e tal, depois do Natal acabam jogando fora, e no outro ano compra de novo, e assim vai indo. E o Joey tava vendendo essas árvores, porque ele tava desempregado na época, na 3ª temporada, e aí ele começou a vender essas árvores e tal, e a Phoebe foi lá visitar, e a Phoebe viu que, tipo, as árvores que estão mais velhinhas, mais marrom, sem folha e tal, que obviamente o pessoal não compra, só tá os galhos secos, ninguém vai querer enfeitar os galhos secos de uma árvore qualquer, não é mesmo? E aí a Phoebe fica mó triste e tal, porque essas árvores que estão mais secas que ninguém quer, eles colocam num triturado
triturador. E ela viu, ela ficou mó triste e tal, não sei o quê. Porque no começo do episódio, a Phoebe começa a ficar contra, porque ela é toda da natureza e tal. E ela não quer que as pessoas fiquem comprando árvores só pra, sabe, matar o desejo delas de ter uma árvore de Natal em casa e ter que ficar desmatando a plantação das coisas e tal. E aí ela começa a ficar contra isso. Só que o que o Joey fala? Hey, Phoebe, listen, you got this all wrong. Those trees were born to be Christmas trees. They're fulfilling their life purpose by making people happy. Really? Yes. Yes, and the trees are happy too, because for most of them it's their only chance to see New York. E ela começa a ficar triste porque as árvores velhas não cumpriram a missão. E aí ela fica atrapalhando, fica lá fazendo protesto, fala, não, vem, compra essa daqui é mais bonita e tal, só que a árvore toda cagada, e acaba atrapalhando as vendas do Joey. E aí ela fica mó triste porque ninguém compra essas árvores e tal. E aí no finalzinho do episódio, junta o Joey, a Mônica, o Chandler, junta a Rachel e o Ross, e aí pega todas essas árvores velhas que estavam lá, que iriam ser trituradas, não deixa triturar as árvores, e leva tudo pra casa da Mônica, e tipo, faz uma floresta assim, e enfeita todas as árvores pra elas cumprirem a missão dela. E, mano, a Phoebe fica mó feliz, velho. Isso, nossa, é muito louco esse episódio. É muito emocionante o que eles fizeram pela Phoebe. Foi muito da hora. Oh my God! Merry Christmas! You saved them! Guys! Oh God, you're the best! It's like Night of the Living Dead Christmas tree. Passando aí de Friends para How I Met Your Mother, também teve alguns poucos episódios de Natal, normalmente era de ação de graças também, mas tem alguns episódios de Natal lá, e eu acho que um talvez tenha se destacado mais, que foi na segunda temporada, eu acho que foi o 11º episódio, que é um que a Lily já tinha voltado, ela tinha acabado de voltar com o Marshall, porque o Marshall, eles tinham terminado a primeira temporada, e aí eles estão decorando lá a casa com decorações natalinas, a Lily e o Ted, no apartamento deles lá, só que aí a Lily, sem querer, acha uma secretária eletrônica antiga, e aí ela coloca pra funcionar de novo, e tinha 2 mensagens lá, e uma dessas mensagens era o Ted deixando uma mensagem pro Marshall xingando a Lily, porque o Marshall tava mal na época por causa do término com a Lily e tal. E aí o Ted chama ela de Grinch, que o Grinch é o monstro lá que não gosta do Natal, tem até filme sobre ele e tal, não sei o que, então ele é um monstro. Só que o narrador fala, não chamei ela de Grinch, chamei ela de alguma coisa muito pior. Hey Marshall, are you lying on the couch right now moping about Lily? You are, aren't you? Well, stop it. She's not worth it. You gotta get over that Grinch. But I didn't say Grinch. I said a bad word. A very, very bad word. Oh, fudge. But I didn't say fudge. E fica no ar. O que é esse Grinch? O que significa? O que será que ele quis dizer? Porque parece bitch. Só que bitch eles falam em outros momentos da série. Son of a bitch, não sei o que, bitch. Então não tem por que censurar isso. Foi alguma coisa muito pior. E eu já falo pra vocês o que era, o que é mais provável que fosse essa palavra que eles censuraram e não contaram pra ninguém. E aí foi passando o episódio e tal, a Lily ficou brava com o Ted não queria se desculpar com a Lily, porque ela tinha sido uma Grinch mesmo, e aí ela foi embora, levou toda a decoração natalina, ia acabar com o Natal do Marshall, porque era a parte favorita do Natal dele, um monte de coisa e tal. E aí no final do episódio, o Ted acaba revelando que ele tava bravo com a Lily, não só por ela ter abandonado o Marshall, mas por ter abandonado ele também, porque eles eram amigos, tipo, desde a faculdade, e ela saiu sem dar satisfação, não ligou nenhuma vez enquanto tava fora e tal, e acabou magoando ele por causa da amizade que eles tinham. Ela devia alguma satisfação pra ele. Ele ficou meio puto por causa disso. E aí foi por causa dessa treta. Aí foi mó tenso, né? Porque é real, velho. Tipo, uma amizade de anos. A Lily do nada saiu assim, abandonou o Marshall, abandonou o Ted também. E aí foi por isso que ele tava bem chateado. Mas tudo indica que essa palavra Grinch, eles queriam dizer cunt. Não sei como é que pronuncia exatamente, mas tá aqui como é que se escreve. Que significa, no jeito mais educado de dizer, a parte genital feminina. Uma parte íntima feminina, só que não vagina. Aquela palavra bem, sabe, normal que as pessoas usam, começar com B e termina com oceta, então, mais ou menos isso. Então é isso que significa e por isso que eles acabaram censurando na série. Claro que isso não tá confirmado, mas era muito possível que essa seja realmente a palavra, apesar de, se a gente for traduzir, você xingar alguém com esse nome não faz muito sentido. Mas enfim, pelo menos é o que dizem as teorias, é o que diz o consenso geral dos fãs de How I Met Your Mother. Pode pesquisar em qualquer lugar. Agora vamos pra outra série de comédia que é 2 Homens e Meio, ou Two and a Half Men. E nesse caso teve vários episódios de Natal e eu vou citar alguns aqui que pra mim foram os mais marcantes. Primeiro, o 11º lá da 3ª temporada, que é muito engraçado que o Alan, ele arruma uma nova namorada que ele conheceu nas aulas de culinária que ele tava fazendo. E ela, tipo, cozinha muito, e o Alan e o Charlie começam a comer pra caramba. E aí tem um salto de 3 semanas que começa a chegar mais perto do Natal, eles estão com uma barrigona, que eles comem pra caramba, eles brigam por comida, esconde comida. Mano, esse episódio é muito louco, velho. E é nesse episódio também que o Charlie e o Alan, eles
explicam a tradição de Natal da família deles. Todo ano a mamãe nos convida, mesmo não querendo que a gente vá. E a gente diz que vai, mesmo não querendo ir. Então a gente não aparece, e mesmo que seja um alívio, ela reclama com os amigos dos filhos horríveis que ela tem. É o Natal perfeito. E, mano, melhor tradição do mundo, né? É muito engraçado essa tradição deles. Aí na quarta temporada, também no 11º episódio, é um episódio também muito louco, que o Charlie, ele tá preparando a casa porque ele vai receber uma mulher lá, que ele vai transar e tal. E aí ele expulsou o Alan, expulsou o Jake, falou pra ele cada um ir pra um seu canto e tal, pra ele poder ficar sozinho. E a Berta faz uma gemada pro Charlie, pra mulher que ele vai receber e tal, porque é meio com a tradição de Natal também, fazer uma gemada com álcool e tal, uma bebida alcoólica. Eu nem sei do que tem nessa bebida alcoólica, mas enfim. E a Berta faz pra ele antes de ir embora, e quando ela tá quase indo embora, e o Jake e o Alan também estão indo embora, o Herbie e a Judith chegam e entram, e aí depois chega a mãe deles e entram, e aí começa a entrar um monte de gente, tipo, ninguém quer ir embora. E aí começa a encher a casa do Charlie, o Charlie queria ficar sozinho pra receber a mulher, não consegue, começa a tentar expulsar todo mundo, etc. E eu acho que a parte mais engraçada desse episódio é que todo mundo começa a ter suas próprias discussões, e todo mundo esquece do Jake. E aí o que ele faz? Ele queria experimentar a gemada, só que ninguém deixava porque tinha álcool. E aí ele começou a pegar escondido. E, mano, aí ele começa a aparecer bêbado e dançando, tipo, no toque da música e tal, mano. É muito hilário as partes que o Jake aparece, é muito louco. E nesse episódio também que o Charlie acaba quase transando com uma possível meia-irmã dele. Só que aí acaba não acontecendo e tal, mano. É um episódio também muito louco, deu muita risada nesse episódio. E ainda em 2 Homens e Meio também tem uma cena clássica no 11º episódio da 7ª temporada, que eles estão preparando umas coisas de Natal lá, e aí o Charlie começa a tocar no piano Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bell Rocks. E aí ele e a Evelyn começam a cantar, que é a mãe dele. E aí o Alan começa a se empolgar pra caramba na música. E aí todo mundo fica olhando pra ele assim e tal. E aí a mãe dele começa a chamar a atenção dele, tipo, Alan, Alan. E aí ele para, só faltava uma frase pra acabar a música. Aí ele vai pra cozinha, aí depois ele volta. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go a-gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Alan! Mix and mingle with the jingling feet. Alan! That's the jingle bell. That's the jingle bell. Alan! 40 years ago, you asked for a little brother for Christmas. Happy? That's the jingle bell rock. Mano, é muito hilário também essa cena, é icônica pra quem já assistiu esse episódio. Continuando ainda em séries de comédia, temos também The Big Bang Theory, que também teve um episódio com uma cena que pra mim foi muito louca, muito emocionante e marcante também, que é lá na 2ª temporada, no 11º episódio. Vocês perceberam que a maioria desce pro 11º episódio porque é a época do Natal, né? Na época do Natal é mais ou menos esse episódio que estão as séries. E nesse de The Big Bang Theory, o que aconteceu? O Sheldon não acredita muito na tradição de Natal porque ele acha que o presente, você não dá o presente, você dá a obrigação da pessoa de te retribuir com outro presente. Tem que ser igual em valor, entendeu? E aí pra ele isso é muito complicado. E aí a Penny comprou um presente pra ele, não, mas eu não posso, como é que agora eu vou ter que te dar um presente também e tal, não sei o que. E aí ele acaba correndo atrás de um presente pra ela, e aí qual que é a ideia de gênio que ele tem? Ele compra um monte de cestas de preços diferentes, cesta com produtos de limpeza, produtos de higiene e tal, sabonete, coisas cheirosas, etc. E aí ele compra um monte de vários valores diferentes. Aí o que ele fez? Eu vou pegar o presente da Penny, vou fingir que eu tô com uma indigestão, vou sair por alguns minutos, pesquisar na internet o preço do presente que ela me deu, vou escolher a cesta que tá mais aproximada do valor, dou pra ela de presente, e as outras cestas depois eu devolvo e pego o reembolso. Olha que ideia de gênio, porque assim todo mundo sairia ganhando. Só que na hora que ele recebe o presente, só que na hora que a Penny dá o presente de Natal pra ele, é tipo um guardanapo com autógrafo do Leonard Nimoy e com tipo a saliva dele, porque ele limpou a boca, porque ele tinha ido no restaurante que ela trabalhava na época e tal, e aí ela acabou pegando esse guardanapo e pegando esse autógrafo pro Sheldon. E o Sheldon é muito fã dele, porque o Leonard Nimoy, ele fez o Spock em Star Trek. E o Sheldon é muito fã dele. E tipo, o Sheldon fica muito feliz, porque tipo, ele fala, eu tenho o DNA do Leonard Nimoy, eu posso criar meu próprio Leonard Nimoy. E ele fica feliz pra caramba, tipo, ele
ele dá todas as cestas pra Penny. E aí a Penny, nossa, que é isso e tal? Ele, não é o suficiente e tal. E vai dar um abraço nela. Tipo, ele nunca abraçou ninguém. E aí ele foi dar um abraço nela, ela fica mó emocionada. Nossa, ele tá me abraçando e tal. E aí o Leonard até brinca, é um milagre de Natal, um milagre de Supernalha. Tem toda uma explicação lá do episódio, mas é tipo como se fosse um milagre natalino. E, mano, muito louco esse episódio também. É muito... A napkin. Turn it over. To Sheldon, live long and prosper. Leonard Nimoy. He came into the restaurant. Sorry, the napkin's dirty. He wiped his mouth with it. I possess the DNA of Leonard Nimoy? Yeah, I guess, but look, he signed it. Do you realize what this means? All I need is a healthy ovum, and I can grow my own Leonard Nimoy. Okay, all I'm giving you is the napkin, Sheldon. Be right back. I know. It's not enough, is it? Here. Leonard, look, Sheldon's hugging me. It's a Saturnalia miracle. Da hora essa atuação do Jim Parsons fazendo o Sheldon tão emocionado assim por ter um simples autógrafo e um guardanapo com o DNA do Leonard Nimoy. Mano, da hora, muito engraçado esse episódio também. E por último, também queria citar aqui, agora saindo da série de comédia, o último episódio que eu vou falar aqui pra vocês é o 8º da 3ª temporada de Supernatural. Que, mano, teve poucos episódios de Natal, só que esse em específico, nessa 3ª temporada, era a época que o Jim, ele tava com a alma dele vendida pro diabo, ele só tinha 1 ano de vida. Ele vendeu no final da 2ª temporada. Então ele só tinha a 3ª temporada inteira, que é o 3º ano da série, pra viver aqui na Terra e depois ele iria pro inferno. Então, quando chegou na época do Natal, seria o último Natal dele aqui na Terra. Então ele queria comemorar, ele queria fazer um Natal tradicional com o Sam. Só que, por outro lado, o Sam não queria, porque ele sabia que seria o último Natal do Jim, e aí não teria graça os próximos anos sem ele. Então ele não queria comemorar esse por causa disso. Ele não achava justo comemorar isso. E aí tem toda essa briga o episódio inteiro, se eles comemoram ou não e tal, e eles estão investigando um caso de um Papai Noel do mal, que tem um cara que eles pesquisam na lenda, que é como se fosse um irmão do Papai Noel que castiga as pessoas más. Só que eles acabam descobrindo que na verdade é um deus pagão, são 2 deuses pagões que estão matando as pessoas na cidade e tal. Na época de Natal, eles sempre matam na época do Natal. Mas a parte legal desse episódio é que tem uns flashbacks de quando eles eram criança, de um dos natais que eles passaram em 1991, que o John Winchester tinha saído pra caçar e eles acabaram passando o Natal sozinhos. E aí o Jim, pra tentar iludir o Sam, foi a primeira vez que ele contou pro Sam que os monstros são reais, que essas coisas são todas reais. E aí, pra tentar deixar o Sam feliz, ele passou numa casa, roubou uns presentes, deixou embaixo da árvore de Natal. E aí acordou o Sam e falou, ó, o papai passou aqui e tal, não sei o que, eu falei pra você que ele ia vir. E aí dá os presentes pro Sam, só que quando o Sam abre, é tipo uma boneca, são só coisas de menina, porque o Jim não sabia, né, ele só pegou, não tinha nome, não tinha nada. E aí o Sam acaba descobrindo que o John não tinha vindo e tal. E aí o Sam pega um presente que ele ia dar pro John e dá pro Jim. Fala, não, o pai não tá aqui e tal, ele nunca tá presente, eu quero dar pra você esse presente e tal, acho que significa muito mais e tal, é minha vontade, eu quero que você fique com ele. E aí quando ele abre, é aquele colarzinho ícone que o Jim usa durante toda a série. Que inclusive eu tenho uma réplica aqui que eu comprei na Comic Con, no primeiro ano de Comic Con que eu fui. Comprei livros e ganhei esse colarzinho. E aí é um desse aqui que o Sam faz pro Jim. E aí o Jim usa durante toda a série, só lá para as últimas temporadas que ele acaba ficando sem. Mas é um ícone isso aqui da série também. E obviamente que eu tinha que ter, já que eu sou um fã da série. Thank you, Sam. I love it. E aí, mano, mó emocionante porque mostra a origem de um dos
umas peças importantes do Supernatural, que mostra inclusive lá na 10ª temporada, que essa pecinha aqui tem uma parte muito importante quando eles estão buscando por Deus. Então, mano, é emocionante pra caramba esse episódio também. E aí no finalzinho, o Sam acaba cedendo e fazendo toda uma decoração natalina, e aí eles dois ficam conversando e tal, eles trocam presentes, e aí eles ficam bebendo cerveja, assistindo TV, assistindo jogo, porque é meio que tradição lá também. E aí a câmera vai se afastando e tá nevando, e tipo, os dois só conversando e rindo e aproveitando o Natal como uma família normal deveria fazer. É muito louco esse episódio também. E esses são os melhores episódios de Natal que eu já assisti, cara. São todos que me marcaram, todos. Eu lembro de todos esses como se tivesse assistido ontem, até porque a maioria eu assisti realmente ontem, mas eu já tinha assistido outras vezes, só assisti de novo pra relembrar, porque são episódios sensacionais, alguns de dar muita risada, alguns são emocionantes, e mano, vale muito a pena. Esses episódios de Natal costumam ser muito bons. Agora é a sua vez de comentar aqui quais são os episódios mais legais de Natal que você já assistiu. Deixa aqui embaixo pra eu ficar sabendo também quais séries e tal. Se puder falar qual que é o episódio também, o número, porque de repente eu assisto, porque eu amo esses episódios de Natal. Então, deixa aqui, não esquece. E se você gostou do vídeo, deixa seu curtir aqui também. Obrigado por ter assistido mais vídeo até o final. Até a próxima e valeu!